Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos começar mais uma aula nossa, né? Agora, essa semana, nós vamos falar de um assunto importante. Já foi falado, eu creio que em fundamentos para vocês, fundamentos de enfermagem. Nós vamos voltar a esse assunto, por quê? Nós vamos aprofundar a situação disso aí. Nós vamos falar sobre SSVV, sinais vitais, né? O que é sinais vitais? É o sinal de vida do corpo humano. Quais são os sinais vitais? Temperatura, né? Temos pulso, respiração, frequência cardíaca e dor. Então esses são os 5 sinais vitais que nós utilizamos toda vez que for fazer um atendimento a um paciente. Dentro da clínica médica não se muda esses sinais vitais, ele é universal. Mas você deve saber de alguns detalhes que na emergência, na rapidez, você não consegue definir isso aí. Por exemplo, o paciente chega na entrada da unidade, você tem que aferir os sinais vitais dele. Então você vai pegar a temperatura, você vai pegar o pulso, vai pegar a respiração, frequência cardíaca e se ele está sentindo dor, anotar e passa para frente. Na clínica médica, também você tem que pegar os sinais vitais dele. Só que o que acontece? Quando você chegar e pegar os sinais vitais desse paciente e ele tiver febre, você tem que saber o que é febre. Ele está com hiperpirexia. O que é pirexia? O que ela pode causar? O que eu posso fazer para reverter essa pirexia? Então a gente vai assuntar esse detalhe mais aprofundadamente. Nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Então nós vamos entrar dentro de sinais vitais e aprofundar sobre esses detalhes. Certo, pessoal? Então a nossa primeira aula hoje, né, a gente vai verificar aqui, são os sinais vitais. Né? E dentro desses sinais vitais, nós vamos falar sobre 5 temas. E o nosso primeiro tema de hoje é temperatura. Temperatura corporal, pessoal, é a temperatura que nós temos. Né? Sabemos que o sangue faz a circulação dentro do nosso corpo, que faz o nosso corpo manter uma temperatura. E essa temperatura, ela mantém os nossos órgãos funcionantes. Pessoal, temperatura corporal é normal de uma pessoa, ela, dependendo muito da idade, do sexo, ela tem uma variação. Né? Então, vamos supor, uma pessoa idosa vai ter uma variação de uma pessoa, de uma criança, uma mulher vai ter uma variação do homem, né? Então, tudo isso tem essa interferência dessa temperatura. E a temperatura, pessoal, ela é aferida de algumas formas. Nós temos alguns locais que fazem essa aferição. Nós temos a axila, oral, retal e central. Então aqui nós temos 4 pontos para fazer a aferição dessa temperatura. A aferição da temperatura axilar é aquela normal. A gente pega aquele termômetro de vidro, né, coloca debaixo da axila, né, para verificar. Usando esse termômetro de mercúrio ou aquele digitalzinho branco, né, que aparece só o número, as temperaturas medidas dessa forma podem ser de 0,3 a 0,6 graus mais baixas do que aquelas temperaturas medidas pela via oral ou retal. Ou seja, se pela via axilar deu 36,3, pela via retal ou oral pode dar 36,6. Ele tem essa variação de 0,3 a 0,6, né? Então, às vezes o pessoal chega lá, tô com calor, tô com febre, faz a medição da axila. Fez a medição da axila, deu 36,4, né? Aí, quando você faz a via oral ou a via retal, você verifica o paciente dá 37 graus de febre. Então, assim, nós vemos que a temperatura tem essa variação. Então, ela tem essa variação de 0,3, 0,6, dependendo do local que você for aferir isso aí. Então, na clínica médica, nós temos que ter essa atenção redobrada, né? Então, o que acontece? Vemos na axila, deu isso, o paciente ainda está meio quentinho e tal. Doutor, o paciente está quente, pela axila, assim, a gente é recomendado fazer oral ou retal, aí o médico vai te informar, se for retal ou se for oral, você fazer essa medição, né? Como? Termômetro apropriado, né? Você põe na via oral ou na via retal do paciente, né? Então as axilas, a medição de temperatura da axila, ela pode dar um erro aí de 0,3 a 0,6 das outras medições. Então nós que estamos na clínica médica, nós temos que ter atentos a isso aí, porque às vezes um paciente com 0,6 de diferença, ele pode mudar de febril para febre, ou de febre para pirexia,
ou de piraxia para hiperpirexia, ou simplesmente fazer uma hipotermia também. Então nós temos que ter a atenção redobrada nisso aí. O outro método, né, de verificação é a verificação oral. A temperatura pode ser mensurada pela boca, né, usando o termômetro clássico de vidro de mercúrio, né, que é aquele de vidro, né, que vem aquela fita vermelha interno, que é o de mercúrio, ou com os termômetros mais modernos, né, alguns digitais que possuem um sensor eletrônico. Então, pessoal, tem diferença de você utilizar, tá? Não vai pegar o mesmo termômetro que você faz na axila e vai colocar via oral, porque não vai dar certo, né? A não ser que seja o de mercúrio, né? Porque o de mercúrio, aquele de vidro, aí sim ele pode dar certo. Então, na via oral, ele tem um termômetro específico para você estar verificando isso aí, como em todas as outras vias. Na via retal, né, no reto, as temperaturas são medidas pela introdução retal, né, usando um termômetro de mercúrio ou um termômetro digital. E tem que ser a 0,6 mais altas do que a oral. Ou seja, aqui nós já vemos algumas divergências que nós temos que ficar super atentos. A axilar, ela é o que? 0,3 a 0,6 mais baixas do que a oral e a retal. E a retal 0,6 mais alta do que a oral. Ou seja, se um paciente tiver com 37 graus oral, se você aferir a axilar, ele vai cair para 36,4. E se você aferir na retal, ele vai subir para 37,6. Então, assim, nós temos que ter essa noção para ter essa verificação de temperaturas, né? Para não deixar um paciente ser diagnosticado de forma errônea por questão de temperaturas. E nós vemos também, eu vou estar postando para vocês uma tabela de temperatura aqui, que vocês vão ver que a diferença de algumas siglas de hipotermia, hipertermia, normotermia, hiperpirexia, pirexia, variam de 0, alguma coisa. Por exemplo, 37,9 para 38 já varia, 36,9 para 37 já vai variar. Então nós temos que ficar muito atentos nisso aí. Não só na temperatura de número máximo, mas sim também na temperatura depois da vírgula. Que nós temos que ter essa atenção redobrada. Então vocês puderam ver que, verificando pela axila, você vai ter uma temperatura até 0,6 mais baixa do que via oral. E verificando pelo reto, você vai ter uma temperatura 0,6 mais alta do que a via oral. E a via oral fica ali no padrão, fica no meio, né? Professor, o certo então seria ver a via oral. O certo seria ver via oral. Mas nem todas as unidades disponibilizam de um termômetro específico, né? Aí vocês imaginam, faz teste da axila, vai lá, passa álcool, põe na boca, oral. Então, assim, vai fazer uma transmissão de doenças através desses termômetros. Então, tem que ter um termômetro específico, né? E ser higienizado da forma específica para essa prática de sinais vitais. Nós também temos um quarto ponto que se chama central. O central, a temperatura dos tecidos profundos do corpo, ou o centro, né, permanece quase constante. Dia após dia, com variação de mais ou menos 0,6 graus, é certo quando o indivíduo contrai algum tipo de doença febril. Né? Que tipo de doença febril é? Por exemplo, Covid, ele vai te dar febre. Gripe, ele vai te dar febre. Né? Então, alguma doença que traz febre. Sepse, né? Ele traz febre, né? Que é o choque séptico, ele gera febre. Né? Então, isso são doenças febris, tá, pessoal? A medição pode ser feita por meio de conduto aditivo, né? Utilizando um termômetro com sensor infravermelho. Professor, o que é isso? O sensor infravermelho é esse sensor digital, mas ele tem uma potência melhor e ele é através do ouvido. Né? Você põe dentro do ouvido e você vai ver a temperatura central. Essa temperatura central já é uma temperatura mais estabilizada. Ela só vai ter alguma alteração se você tiver alguma doença febril. Caso você não tenha doença febril, ela não vai ter alteração. Por exemplo, você chega num hospital e simplesmente eles aferem sua temperatura central, dá 36,5. Normal, né? Só que na hora que ele afere a axilar,
já dá 37,6. Na hora que ele afere a via oral, já dá 38,2. Né? Na hora que ele afere a retal, né, ele já vai dar 38,8. Né? Então, assim, tá vendo? As diferenças são gritantes de um para outra. Né? Então, se padroniza o quê? A axilar, né, e a via oral. São padrões. As outras são utilizadas referente à verificação de quadro do paciente em clínicas médicas, né? Então é por isso que nós devemos saber, porque dentro da clínica médica você tem que ter um parâmetro melhor e maior para fazer o atendimento do seu paciente. Senão esse paciente pode vir a agravar rapidamente por conta de uma febre. Né? Às vezes você faz uma alteração, você verifica os sinais vitais, verifica de outra forma, de 4 formas. Você verifica 4 formas e nenhuma delas bate. Cada uma dá um valor diferente. Está errado sua forma de verificar? Não, não está errado. Aí é onde nós temos que analisar 0,3 a 0,6, 0,6 maior, 0,3 menor. Qual que é o meu parâmetro? Central, né? Que o que acontece? O paciente vai ficar ali padronizado, constante, né? E assim, ele vai ter uma variação do central dia após dia. Se você tem um paciente que ele está lá 5, 6 dias internados, aí no início deu 37, no outro dia deu 37,6, no outro dia deu 38,2, no outro dia deu 38,8. Então assim, ele está alterando. Então a temperatura central dele está alterando. Aí tem que entrar com o exame médico para ver o que é, se ele está com a sepsemia, né? Talvez ele está fazendo uma sepsemia e está alterando isso aí. Então, assim, às vezes com essa verificação consegue diagnosticar um futuro problema de saúde do paciente, uma sepse, por exemplo. Está iniciando uma sepse, então ele começa a dar esses sinais. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Outra temperatura também que nós temos, pessoal, que chama temperatura cutânea, né? O que é essa Outra temperatura que nós temos, pessoal, chama temperatura cutânea, né? O que é essa temperatura cutânea é? Ao contrário da temperatura central, ela aumenta e diminui com a temperatura do meio ambiente. Essa é a temperatura que tem importância quando nós referimos à capacidade da pele de perder calor para o meio ambiente. O que é isso, pessoal? Por exemplo, você fica no sol, quando você pega no seu braço, você está quente, a temperatura está alterada, né? Se você vai para o frio, a sua temperatura abaixa. Então essa é a temperatura cutânea. Você perde calor para o meio ambiente, também ganha calor do meio ambiente, né? Então, por isso, não se vê temperatura, ele está com febre e põe a mão no braço da pessoa, ele está com febre, põe a mão no pescoço da pessoa. Por quê? Se a pessoa estiver no sol, se ela estiver coberta com cobertor. Então, para você realmente ver se a pessoa tem febre mesmo, você tem que tirar a coberta, se ele estiver enrolado no cobertor, tem que estar em um lugar arejado, né? Justamente por conta disso. Por quê? Porque aí sim você vai ter uma temperatura real do corpo humano, e não a temperatura transferida pelo meio ambiente. Essa temperatura transferida pelo meio ambiente, você quer ver um sinal clássico dela, é quando a gente faz um exercício físico, o nosso corpo se aquece e começa a soltar sudorese, entendeu? Então essa é uma temperatura cutânea. O meio ambiente, ele aquece o nosso corpo e gera sudorese, né? Sol quente, você sai, sol muito quente, né? Ele vai gerar essa sudorese. Certo, pessoal? Então nós falamos da temperatura, né? Nós falamos o quê? Os 4 tipos de verificação de temperatura: axilar, oral, retal e central, né? Sendo esses que têm parâmetros diferentes um do outro, onde a temperatura central, né, ela tem uma variação de mais ou menos 0 a 6 graus Celsius, né, sobre a temperatura normal do corpo. A retal, ela tem uma variação de 0,6 graus a mais, né? A oral tem a temperatura estabilizada e a axilar tem uma diminuição de 0,3 a 0,6 a menos. Certo, pessoal? Dúvidas enquanto esses 4 requisitos aí? Não? Qualquer dúvida, pessoal, vamos lá nos fazer as perguntas, certo? Vou abrir o grupo lá para vocês
fazerem as perguntas. Assim que nós terminarmos, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Beleza, pessoal? Pessoal, uma curiosidade. O corpo nu ele pode ficar exposto a temperaturas de apenas 13 graus ou até 70 graus, né, em ambientes secos, e ainda manter sua temperatura corporal quase constante. Ou seja, o que é isso? Você pode ficar no frio a 13 graus externo, que a sua temperatura interna mantém constante ali, 36 direto. Ou até 70 graus Celsius, né, no calor, né, que a sua temperatura também interna vai ter essa constante. Claro que você vai ter uma variação. Se você chegar a 70 graus Celsius, você pode ter queimaduras na pele, ou também a 13 graus, e também pode, o frio também faz queimaduras. Mas a temperatura interna sua não tem alteração. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida? Então, pessoal, vamos lá. Professor, tá, tudo bem, nós vimos aqui que essas temperaturas têm essa oscilação. E tem como eu manter, ter um equilíbrio, ter uma manutenção de produção da caloria, do calor humano? Sim, temos. Nós chamamos isso de homeotermia, homeotérmica ou homeotérmica. É a característica de alguns em manter suas temperaturas corporais relativamente constante, mesmo com variação de temperatura ambiental, né? Ou seja, está frio, mas sua temperatura corporal está do mesmo jeito, está quente, mas a sua também está do mesmo jeito. A homeotérmica, ela é simplesmente alguma característica dos mamíferos, né? Homens, aves e boa parte desses mamíferos, eles são homeotérmicos, né? A temperatura do ser humano é em torno de 37 graus, enquanto das aves 41 graus e dos mamíferos varia até 39 graus, né? A temperatura é controlada pelo equilíbrio entre o calor produzido pelo corpo, o ganho ou perco do meio ambiente. O que é isso, pessoal? Se você sai no sol, você ganha temperatura. Se você vai no frio, você perde temperatura. E essa manutenção ela é garantida por uma série de condições de ajustes fisiológicos, morfológicos e comportamentais, né? Essa regulação permite equilibrar o calor produzido e perdido ou ganho para o meio ambiente. Professor, como que eu vou equilibrar esse calor produzido, que é perdido ou é ganho pelo meio ambiente? São ajustes, pessoal, como eu falei, fisiológicos, morfológicos e comportamentais. Comportamentais, seu comportamento frente a isso. Por exemplo, você está num lugar muito quente, você vai perder calor. O que você vai fazer então? Você vai procurar um local mais fresco para você ficar mais tranquilo, né? Você está num lugar muito frio, o que você vai fazer? Você vai se aquecer, você vai pôr uma coberta em cima de você. Fisiológico, questão do seu organismo mesmo, seu próximo organismo. Tem muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, menopausa. Quando as mulheres chegam na menopausa, elas sentem muito calor, né? Elas sentem muito calor, produz muito calor. Então o que acontece? Ela tem que procurar um lugar mais fresco para dar uma resfriada, para ficar mais tranquila. Então essa capacidade, pessoal, ela é adquirida pelo ser humano, né? Então o ser humano tem essa capacidade de manter, de controlar, né, a sua temperatura, sendo aquecida ou sendo resfriada. Professor, como que eu vou usar isso numa clínica médica? Né? O que eu vou fazer com isso na clínica médica? Simples, você chegou com o seu paciente, ele é um senhorzinho de 88 anos, né? Então o que acontece? Ele sente muito frio. Aí você chega, vê a temperatura dele, o quarto está frio, e o que você pode fazer? Você tem que aquecer esse senhor, né? Então você vai colocar uma coberta, você vai colocar um lençol, né? Muitas das vezes, toda vez que você chega num hospital, a cama de hospital ela já é colocado um lençol ali, justamente para isso, né? Para você tentar manter a temperatura desse paciente. Porque se ela der alteração, ela vai dar alteração no sistema metabológico do paciente. Na hora de você verificar, vai ter transtorno, vai ter problemas, né? E aí pode desencadear outras doenças ou até mesmo trazer esse paciente a óbito. Como, professor? Hipotermia, né? O paciente com hipotermia, ele vem a óbito, né? Ele vai causar uma parada cardíaca e vai vir a óbito, né? Ou com a hiperexia, né? O paciente com um grau febril muito alto, o que ele vai fazer? Vai convulsionar e também pode vir a óbito, certo? Então, assim, o controle da temperatura corporal, ele é um exemplo muito grande de homeostase, né? Que é o processo pelo qual o organismo mantém constante as condições
internas necessárias para a vida, né? A homeostase, ele vai manter aquilo ali. É um processo, né, que você vai fazer para manter o seu organismo vivo, né? Então, professor, que temperatura, então cai muito, o seu organismo vai o quê? Seu sangue vai acelerar para aquecer. Ah, tudo bem, então tá quente, eu tô com aquela moleza, o que foi feito? Seu sangue, seu coração tá batendo mais devagar para resfriar, certo, pessoal? Um exemplo muito grande, que a gente usa muito para ter a temperatura do corpo constante, né, e o benefício para o nosso organismo, são que proteínas, né, que a gente pode estar ingerindo, queima de caloria, então isso tudo vai ajudar em manter a temperatura, certo? Agora, pessoal, nós vamos saber como é feita a regulação da nossa temperatura corporal. Por que temos que saber isso, professor? Você é técnico, né, de enfermagem, né, vou cuidar de um senhorzinho tranquilo, não tem que saber isso não, tem médico, tem enfermeiro. Sim, mas o que acontece? Quando você está lá com o seu paciente, você tem que saber se ele está com febre, se ele não está com febre. O que você pode fazer? Um exemplo clássico, filho, né? A gente tem filho, o pessoal tem filho, o que acontece? Quando se tem filho, criança pequena em casa, você tem um cuidado redobrado com isso. Se ele está com febre, você tenta baixar a febre dele de todo jeito antes de levá-lo ao hospital. Isso é todo pai, toda mãe faz isso. Então, como nós fazemos essa regulagem de temperatura corporal, né? Ah, tem algum exercício, tem alguma coisa? Não, não tem. Isso é simplesmente fisiológico. O que acontece? Uma coisa muito importante que nós às vezes esquecemos de beber, né, que se chama água. A água ela não só faz os rins funcionar, mas ela tem uma série de características dentro do nosso corpo. A água é uma substância essencial, né, para a sobrevivência nossos seres vivos, homens, né? Ela possui diversas funções importantes, tais como o transporte de nutrientes, excreção de substâncias tóxicas, né, excesso de proteção contra impactos, participação nas reações químicas do corpo, né? Igual regular a temperatura, então isso tudo, a água faz tudo isso. E muita gente não sabe, acha que a água não tem tanta importância. E tem muita importância. Por isso devemos sim beber água. O nosso corpo, ele funciona como um radiador, né? O carro, quando ele está sem água no radiador, o que acontece? O motor trava, bate. O ser humano também. Quando você se desidrata, está bem debilitado, o seu corpo vai padecendo, né? Até você se hidratar novamente. E para controlar a nossa temperatura, o corpo produz e libera o suor, que é sintetizado, né, pela glândula sudorípica e começa a ser produzido quando o corpo tem a sua temperatura elevada acima de 37 graus. Isso é comum durante a prática de exercícios ou em locais muito quentes. Ou seja, você só vai transpirar quando o seu corpo estiver acima de 37 graus. Ah, professor, eu estou num local que está 33 graus, mas eu estou suando. Ou seja, a sua temperatura corpórea está acima de 37 graus. Vocês já observaram que a temperatura do meio ambiente é diferente da temperatura corpórea, pessoal. Não é igual. Não é que você está com 37 graus que o local que você esteja está com 37 graus. Muitas das vezes a gente chega suando da rua e entra no ar-condicionado, né? E continua suando. Porque o nosso corpo está aquecido. Até que se resfrie esse corpo, você vai estar secretando o suor. Então, assim, a água vai estar lá refrigerando o seu corpo, né, e jogando o suor para fora. Nessa de jogar o suor para fora, ele vai resfriando o seu corpo, certo? O suor ele é formado em grande parte por água, né, que representa 90%, 99% da composição, e 1% restante é sódio, sal, né? Aí ele tem sódio, tem cloro, tem potássio, tem magnésio. Então são coisas que você perde, nutrientes que você perde durante o suor. Ou seja, se você tem 10 litros de suor, né, você vai ter 100 ml de nutrientes perdidos, que é 1%, certo? Sendo praticamente metade de concentração osmolar do plasma, né? O nosso plasma ele é formado por água também, né? Água e sangue. Então, assim, ele forma o plasma. Quando você perde esses nutrientes tudinho, ele dá uma diminuída. Ao ser liberado na superfície do corpo, suor, ele vai iniciar uma evaporação, né? E durante esse processo de evaporação, né, que a energia
compacta, e esse vira água, da água vai para o vapor, né? Isso acontece no nosso corpo também. Tá, pessoal? Não é só que, eu estudei ciências na 7ª série, professor. Aí tinha o estado sólido, líquido e gasoso, né? O gelo é o sólido, a água é o líquido e o vapor é o gasoso. Nosso suor é da mesma forma, né? Ele tem o suor, né, que ele é o líquido, e tem o gasoso, que ele vai evaporar. E evaporando, quando ele começa a evaporar, começa a sair do corpo, a temperatura do seu corpo vai diminuir. Com isso, consequentemente, ele vai resfriar. Né? Como eu estou falando para você, é como um radiador de carro. Quando tem água no radiador, ele passa dentro do motor e resfria. Assim é a água no nosso corpo, ele passa dentro do nosso corpo e resfria. Professor, mas está muito aquecido. O que ele faz? Ele joga o suor na pele, né? E o suor vai evaporando, e isso ele vai diminuindo a temperatura, vai se resfriando. Podemos perceber que a produção de suor não provoca diminuição de temperatura corpórea de imediato, né? Sendo essa prioridade conseguida com a evaporação dessa substância. Ou seja, não é o suor que vai resfriar, certo? Mas a evaporação do suor que vai resfriar. Professor, agora ficou bom, confundi foi tudo. O suor resfria ou o suor não resfria? O suor esfria ou o suor não esfria? Para que serve o suor? Né? Então, o que acontece? Repetindo novamente para vocês terem uma noção. O suor ele é cometido de 100%, certo? 99% de água, 1% de proteína, magnésio e outros derivados mais que nós temos do corpo. Quando o seu corpo está aquecido, o suor vai transpirar pela pele. Quando se transpira pela pele, fica água na pele, não fica? Fica molhado, você pega, está molhado. E o que acontece? Quando você simplesmente começa a evaporar esse suor, é o que? O seu corpo, você fala assim, nossa, estou secando o suor, será que o corpo está absorvendo o suor de novo? Não, ele está evaporando. Quando evapora, o seu corpo resfria. Então a gente tem a sensação de que o corpo está puxando o suor de novo para dentro, né? Está secando, mas não, ele está evaporando e resfriando o seu corpo. Certo, pessoal? Apesar da regulação da temperatura ser importante, é fundamental frisar que, ao liberar o suor, ocorre uma perda muito grande e excessiva de água, né? Então, por isso, nós devemos ter isso aí, hidratar diretamente. Ou seja, se eu suei 100 ml, eu tenho que beber 200 ml de água, né? Por quê? Para ter uma reidratação, uma substituição daquilo que eu perdi, certo? Então, quando eu tenho essa perca, eu tenho também que injetar, eu tenho que ingerir. Porque se eu só perder, vamos supor, o seu corpo, ele tem, exemplo, vou dar um exemplo redondo aqui para ficar mais fácil de a gente fazer conta. 10 litros de água. Se você perde 5 e não repõe, ele vai trabalhar com 5. Aí você perde mais 3 e não repõe, ele vai trabalhar com 2. E isso vai causando problemas fisiológicos para você. Então o que acontece? Quando você perde 5, você repõe 6. Por quê? Ficar com 11 litros. Mas vai sobrar. Se sobrar, você vai transpirar, você vai urinar, os seus rins vão funcionar melhor. O seu corpo aproveita é 10, mas você pode ter a mais ou a menos também. Só que o que acontece? O a menos, ele vai te trazer mal. O a mais, ele vai te fazer bem. Né? Então nós temos que ter essa atenção. Então o que acontece? Quem regula a temperatura do nosso corpo é o uso da água. Né? Se você beber muita água, se você ingerir muita água, você vai ter uma regulação do seu corpo perfeita, sem problemas nenhum. E isso nos faz bem. Né? Quanto mais água a gente ingerir, melhor é para a gente ter um dia bom, um trabalho, né? Ter um desenvolvimento fisiológico perfeito. Certo, pessoal?